Olá, meu nome é Miriam Jales, sou estudante do curso de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva e vou começar fazendo minha autodescrição. Sou uma mulher negra, tenho cabelos pretos encaracolados na altura dos ombros, meus olhos são pretos e meu rosto redondo. Estou vestindo uma blusa cinza com golas e punhos vermelhos. No fundo tem um quadro, tipo quadro escola, branco. Nesse vídeo, eu vou apresentar um trabalho sobre a importância da linguagem na construção dos conceitos psicológicos superiores e na construção dos conceitos científicos. O objetivo é mostrar como a linguagem não apenas comunica, mas também organiza nossas ideias e é essencial para o desenvolvimento do pensamento crítico. A apresentação será dividida em três partes. Primeiro, vamos entender o conceito de linguagem como sistema de signos. Depois, a relação entre linguagem e pensamento, segundo Piaget e Vygotsky. E, por fim, falaremos um pouquinho sobre a importância do ensino do conceito científico. Então, quando pensamos em linguagem, geralmente associamos a comunicação, falar, escrever, expressar ideias, mas a linguagem vai muito além disso. Ela não é apenas uma forma de transmitir pensamento, ela estrutura o nosso pensamento e é fundamental para o modo como construímos conhecimento. E para falar de linguagem, nós vamos primeiro perceber qual o conceito dela. Qual o conceito da linguagem? Linguagem nada mais é que o sistema de signos, né, organizados que permitam ao ser humano comunicar ideias, sentimentos, interações e representar a realidade. E os signos nada mais é que funciona na linguagem como um conjunto organizado por regras, como a gramática, a sintaxe, a semântica. E esses signos, ele podem ser verbais e não verbais. Quando nós falamos em a linguagem verbal, nós estamos falando da palavra falada e escrita. A não verbal, nós estamos falando em imagens, gestos, símbolos e sinais. Então, para se falar em comunicação, nós temos primeiro que ter bem claro o que é esse conceito de linguagem, o que é a linguagem, como ela é transmitida. A linguagem nos permite comunicar, transmitir mensagem de pessoas. Não só isso, permite representar ideias abstratas. A linguagem, ela organiza o nosso modo de pensar o mundo. Ela filtra e estrutura a realidade. Nos damos sentido às coisas por meio das palavras e símbolos que usamos. Agora, nós vamos ver um pouquinho qual é a visão, qual é o pensamento de Jean Piaget em relação à linguagem, ao pensamento da linguagem. Para Piaget, o pensamento precede a linguagem. Para Piaget, o desenvolvimento cognitivo vem antes do desenvolvimento da linguagem. A linguagem é apenas uma das manifestações do pensamento e não seu motor. No início da vida, a criança pensa de forma prática, antes de ser capaz de expressar essas ideias verbalmente. Ele distingue dois tipos de linguagem infantil. Ele vai falar da egocêntrica, onde a criança fala para si mesma sem intenções de comunicar, e também da socializada, a linguagem voltada ao outro, que se desenvolve com a maturação cognitiva. E vamos fazer também esse paralelo em relação ao pensamento de Vygotsky, que já para Vygotsky, a linguagem é fundamental na construção de processos psicológicos superiores e dos conceitos científicos. Ela atua como um mediador social e cultural, permitindo a interação de conhecimento e desenvolvimento de habilidades cognitivas. Esses processos não nascem prontos, mas são formados a partir de interações sociais do uso da linguagem. Para Vygotsky, a linguagem é um elemento-chave para a compreensão e desenvolvimento do processos psicológicos superiores, sendo um instrumento essencial para a organização da mente e do pensamento. Esses processos psicológicos superiores nada mais são do que funções mentais complexas e intencionais, como o pensamento abstrato, a memória voluntária, o raciocínio lógico e a atenção controlada. São habilidades desenvolvidas ao longo da vida, principalmente por meio da interação social, da linguagem e da cultura. Para Vygotsky, a linguagem é muito mais do que o meio de comunicação. Ela é a principal ferramenta de mediação entre o indivíduo e o mundo. E é por meio dela que se desenvolvem nossas capacidades mentais mais complexas. Que mediações são essas que eu estou falando? Eu estou falando que a criança, ela não aprende ou pensa sozinha. Ela se desenvolve por meio das interações sociais.
Nessas interações, adulto, pessoas mais experientes usam linguagem para orientar, explicar e ensinar. Esses processos são chamados de mediações. A linguagem, ela atua como intermédio entre o mundo social e a mente da criança. E para finalizar, nós vamos ver que a linguagem ela é muito mais do que o meio de comunicação. Ela é uma ferramenta essencial que organiza, que estrutura, potencializa o pensamento humano. Por meio dela, somos capazes de refletir, planejar, argumentar e construir conhecimentos. Nesse sentido, o ensino de conceitos científicos desempenha um papel fundamental no desenvolvimento do pensamento crítico, ao dominar uma linguagem mais elaborada e precisa. O indivíduo amplia sua capacidade de compreensão do mundo, questionar ideias prontas e construir novas formas de pensar. Desenvolver a linguagem é, portanto, desenvolver a mente.